Eu vi essa semana aqui no YouTube uma reportagem de um canal de notícias que dizia da demissão em massa que tem acontecido nos Estados Unidos. E um dos motivos aí alegáveis é a mudança da mão de obra humana para a inteligência artificial. E aí, né, eu vi as pessoas comentando, preocupadas, nervosas, e assim, a verdade é que a gente vai começar a ouvir muito sobre isso. Por quê? Porque hoje não tem uma regulamentação que fale o que que pode até o limite, da mão de obra humana, da mão de obra, digital aí, né, dos robôs, dos humanoides. A gente tem aí algumas pistas, de como isso vai se desenrolar ao decorrer dos anos, tá. Só que hoje meu objetivo aqui não é alarmar, não é ser sensacionalista, é como que você navega, como você cuida da sua empregabilidade, colocando a inteligência artificial a seu favor. Até porque recentemente eu fui num evento aqui em São Paulo e lá tinha Michelle Schneider, que é uma futurista, especialista em futuro do trabalho, e ela trouxe reflexões muito interessantes com relação a isso. E ela até deixou assim muito claro: olha, você não vai perder o seu emprego para a máquina. Você vai perder o seu emprego por não saber trabalhar com a máquina, no caso, com a inteligência artificial. E aí, quando a gente pensa no cenário mundial do que está sendo falado sobre isso, a gente vê algumas iniciativas. Por exemplo, na Coreia, deixa eu ver aqui qual que é. Na Coreia do Sul, isso, na Coreia do Sul, já tem lá, benefícios fiscais para quem tem funcionário e tira-se alguns benefícios de quem quer investir só em inteligência artificial. Na Europa, na União Europeia, já tem um cargo lá que é o encarregado de IA, para fazer aí, esse tipo de análise, esse tipo de avaliação nos ambientes profissionais. Então, futuramente, tão logo, né, o futuro é logo ali, vai começar a ter projeto de lei, pesquisas para regulamentar essa situação. Agora, quando isso é a parte de mercado, de mundo, né, de tendência de mundo. Agora, como é que você pode olhar para tudo isso e trazer isso para a sua realidade, cuidando e investindo aí na sua empregabilidade? Esse é o principal objetivo desse vídeo. Então, eu vou me apoiar aqui nessa reflexão no conteúdo, como eu falei para você, da Michelle Schneider, que ela falou exatamente isso. Olha, a gente vai ter que desenvolver algumas competências, algumas habilidades para trabalhar nesse segmento, navegando aí pela inteligência artificial. Só que antes de eu compartilhar aqui com você as competências que ela trouxe, ela falou que é como se fosse um pré-requisito. E o pré-requisito é como você lida com a mudança, como você circula, como você navega nas situações aí de mudança. Então, ela até trouxe assim, em algum nível você vai ter que aprender hoje sobre tecnologia. Ela falou que todos nós hoje seremos, no futuro logo ali, profissionais de tecnologia. Por quê? Porque você vai ter que desenvolver a usabilidade disso. Então, quando ela traz ali os 3 pilares para a gente, desenvolver essa mentalidade de lidar com essas mudanças, com essas tendências, ela falou muito da competência adaptativa. E como é que a competência adaptativa se traduz aí para a gente desenvolver essa mentalidade, tá? Então, a primeira, entender que a IA é um novo idioma do mercado. Quando a gente pega ao longo da história, a gente já passou por situações assim. Pensa na época da calculadora. Como que era, né? Onde tinha os matemáticos, os cientistas que iam lá no quadro negro, nos filmes antigos e faziam aquelas equações gigantes. De repente, uma calculadora faz tudo. E aí? Como é que a gente vive nesse novo cenário? E o próprio computador. Antigamente tinha aqueles compêndios, aqueles livros, tudo né, assim, escritos lá pela como é que chamava aquilo, gente? Olha, eu até esqueci o nome, eu queria trazer o exemplo aqui. Meu Deus, datilógrafo, mas era um outro nome lá que eu não estou nem me recordando agora. A gente ainda tinha isso na época da escola, que fazia tipo uma xerox, né, mas não era esse o nome que eu queria trazer, enfim, não vem ao caso. Mas, pensar no computador, por exemplo, o computador, pensa, antigamente era aqueles cadernos, aqueles compêndios, veio o computador, um quadrado tecnológico, cabe tudo lá. E aí, o que que a gente faz com isso? São as mudanças.
Outra coisa, cultivar a curiosidade. Então, buscar saber, querer saber mais, querer mais informações. Sabe, o desbravador, sabe quando a gente vai para uma cidade que a gente não conhece? A gente não tem aquele olhar curioso de querer olhar cada detalhe. Tem gente que às vezes, sei lá, quer ir no banco, quer conhecer um hospital, ela quer navegar, mergulhar naquela cultura. Por isso que às vezes, assim, ela quer, além dos espaços turísticos, conhecer aquele ambiente. Eu acho que é esse olhar curioso que a gente vai precisar desenvolver no nosso dia a dia, tá? E tem uma outra coisa aqui, é assumir responsabilidade pela sua empregabilidade, pelo seu conhecimento, por aquilo que você de como você utiliza o seu tempo, porque o tempo, ele é um recurso escasso, mas como que você, dentro da rotina que você constrói uma rotina ali para você estar aprendendo coisas novas, para você estar se desenvolvendo, para você estar evoluindo continuamente. Todo dia, quando eu levo meus filhos para a escola, a gente tem uma brincadeira. A gente fala todo dia é dia de aprender uma coisa nova. Então, assim, desde pequenininho eu já estou ensinando isso para eles. Que a gente tem que todo dia aprender, tem que conhecer uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, assim, às vezes eu falo: "Ai, como é que foi o dia hoje?". "Ah, legal". O que que você aprendeu de diferente hoje na escola? E eles sempre trazem uma reflexão, uma coisa diferente, um aprendizado diferente, uma contestação. Esses dias o meu filho, ele contestou a professora não validou ele veio contestar comigo, e aí a gente construiu ali a linha de raciocínio daquilo que ele estava trazendo, entende? É assim que a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai oxigenando as nossas ideias. E aí entrando agora, né, um pouquinho compartilhando do evento que eu fui, o que que a Michelle trouxe pra gente? Dos 4 pilares para você, dentro dessa mentalidade de competência adaptativa, como que você desenvolve, inclui competências no seu dia a dia para não virar refém da inteligência artificial, para utilizar ela a seu favor. Então, o primeiro pilar aqui que ela trouxe, tá? É a mente inovadora, é a mente que busca aprendizado contínuo, é a mente curiosa, um pouco do que eu acabei de falar, é a mente que busca ser criativo, sabe? Às vezes, eu não sou criativo, mas assim, um momento de pausa, fazer alguma atividade de lazer que você gosta, uma leitura, fazer uma caminhada, uma pintura, alguma coisa que tire você do seu momento e suspenda você, que você faça algo diferente. Tudo isso vai exercitando aí essa mentalidade que busca caminhos neurais para fazer coisas, diferentes, estratégias diferentes com a mesma realidade, tá? E aí quanto mais por quê? Porque quanto mais repertório você ganha, mais fácil fica para você navegar no dia a dia. Então, trazendo aqui para cada um desses pilares, eu vou compartilhar uma atividade prática aqui para você fazer. Então, da questão da mente inovadora, ó, toda tarefa que você for realizar, pergunta assim, ó, como eu poderia fazer isso de um jeito diferente? Como eu, que recurso de alguma inteligência artificial eu posso usar aqui? De repente, no seu segmento profissional, olhar assim, qual é a inteligência artificial hoje que lida com esse tipo de situação. Imagina você chegar numa mesa com o seu gestor, com o seu diretor e falar: "Ah, eu vi, que no nosso segmento tem essa automação". Vai falar: "Nossa, verdade. Então é isso que você tem que explorar, é aí que você ganha e a sua expertise para ir ganhando musculatura na sua empregabilidade, tá? Me deixe saber aqui nos comentários como que você pode utilizar a inteligência artificial a seu favor. Segundo pilar, gente, letramento digital. Lembra que a Michelle falou que em um dado momento todos nós teremos que saber aí sobre tecnologia, entender um pouco né, de prompt, de algoritmo. É isso, gente. Por quê? Porque uma coisa é você ser o alfabeto digital. O alfabeto, ele sabe ligar, ele sabe entrar. Agora, o letramento é o cara que já consegue ter estratégia e utilizar isso a seu favor. Então, eu já trouxe aqui em outros vídeos, eu descobri a inteligência artificial esse ano, eu era terminantemente contra, eu falava: "Não, não tô bem aqui, faço as minhas coisas". Só que quando eu incluí a inteligência artificial na minha rotina, eu ganhei um tempo absurdo. E hoje
ela já faz parte da minha rotina, tá. Ela já faz parte do meu trabalho aqui. Por quê? Porque eu ganhei tempo, gente, coisa que às vezes eu ia demorar quase um mês para fazer, hoje eu faço em uma semana, eu faço em 2 semanas. O tempo que eu ia ficar lá construindo, redigindo um texto, eu jogo para ela, ela devolve para mim, eu vou você vai fazendo essa curadoria e fica muito mais fácil. Então isso é letramento digital, é você não só usar, mas você usar com estratégia, com planejamento e trazendo benefício para você e para sua realidade, tá? Então, uma dica prática essa semana. Procura aí alguma inteligência artificial aí que você usa, seja de imagem, seja o ChatGPT, o Gemini, Claude, alguma coisa dentro, e inúmeras outras, né? Tem pacotes aí hoje com 50 IAs, meu Deus. Vai pesquisar, vai conhecer, vai aprender como é que você pode incluir ela na sua rotina, como você pode, de repente, montar uma lista de tarefas. E aí, inclusive, eu vou trazer em algum momento aqui essa reflexão do digital e do analógico, porque eu sou muito analógica, eu gosto muito do papel, eu tenho milhares de cadernos, tá? Mas a gente tem que usar o digital a nosso favor. Então, como a Mi falou, né, a Michelle falou, em algum momento todos nós seremos profissionais de tecnologia. Então, como eu falei, explora uma ferramenta prática, agrega isso no seu dia a dia. Recentemente eu vi até uma pessoa que ela falou que ela vai lá no chat e fala: "Chat, eu tenho esses legumes em casa, que receita eu posso fazer com isso?". Olha isso, gente, coisa que você em outros tempos você ia lá no Google, você ia pensar, você ia pesquisar, em segundos você tem opções ali para incrementar o seu cardápio, tá? Terceiro ponto, gente, inteligência emocional, porque óbvio, a gente está falando de um mundo que está mudando abruptamente a todo instante. Às vezes a gente fala, nossa, mas qual é a parte que eu perdi? Ontem estava falando disso, agora já está falando. Então, assim, a gente tem que ter essa inteligência emocional para você centrar e para você não enlouquecer o cabeção, certo? Então, assim, respira, calma, se regula, pensa antes de responder, sentiu que alguma coisa está tirando você ali do eixo, sai um pouco de cena. A técnica do copo, né, eu falo muito para os meus clientes em atendimento, a técnica do copo cheio. Então você quer falar alguma coisa que de repente não é o momento ideal ali para você falar? Pega um copo, toma um golinho de água, espera, centra, respira, leva oxigênio para o cérebro e você vai ver que você vai conseguir tomar decisões e comunicar de modo melhor e mais assertivo, tá? E o quarto, gente, saúde mental, porque não tem profissional forte com a mente né, desestabilizada, não existe isso. A gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa saúde, blocos de presença. Então, assim, tá trabalhando, tá muito puxado. Eu, inclusive, eu sou bem assim, eu não consigo, sabe aquele negócio de pomodoro, trabalhar, fazer pausas, não. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu fico angustiada enquanto eu não entrego ela. E até isso, né, por trabalhar em casa, às vezes eu acabo, de repente, precisando fazer uma outra coisa, isso me gera mais angústia do que se eu ficasse fazendo o trabalho inteiro. Agora, de certo modo, eu também preciso a gente precisa encontrar blocos ali para você dar uma pausa, para você respirar, para você retomar num outro momento, tá? Então, como que você consegue ser produtivo sem isso levar aí um estresse, um sofrimento para você e te levar à exaustão? Essa é a dica que eu quero que você tome para você. E agora, juntando tudo que nós falamos aqui, o mercado está mudando, a inteligência artificial está aí, as áreas, os setores serão cada vez mais impactados e transformados pela inteligência artificial. E não adianta, você não vai conseguir delegar a sua empregabilidade para outra pessoa. Quem tem que cuidar da sua empregabilidade é você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me deixe saber aqui nos comentários a sua opinião. Se você quiser sugestão de vídeo, deixa aqui que para eu fazer vídeos aí de interesse de vocês. Também estou deixando aqui abaixo o meu link, tá? Do kit LinkedIn Vitrine. Se você tiver no momento aí de dar uma atualizada no seu perfil, quiser fazer isso sozinho, aproveitar, ó, dezembro é um ótimo momento para fazer isso, pegando aí início de ano, para você dar uma reaquecida aí no seu mercado, de repente e participar de uma entrevista, sentir como é que você tá, ver aí faixas salariais, aproveita. E também tem a minha mentoria Carreira em Destaque, onde eu ajudo você a construir uma marca forte e se posicionar com um diferencial aí no mercado, tá?
curte, compartilha e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!